Olá, senhores, boa noite. Atendendo a pedido de alguns alunos, eu venho resolver para os senhores, nesse vídeo de hoje, um dos exercícios que foi colocado no portal, para que os senhores tenham um pouquinho mais de segurança na hora de resolver os demais exercícios. Bom, então eu escolhi o corte composto por planos paralelos, é um exercício relativamente simples, e eu vou resolver eles aqui com você do início até o final. Bom, primeiramente a gente vai fazer a vista superior, então vou entrar com o comando linha, vou ligar aqui o meu Polar Tracking e vou digitar 370. Aqui, ó, perto do meu cursor, não sei se vocês já estão reparando, mas tem escrito assim, Polar 13.02. Se a medida que eu quero é 370 e esse tamanho que eu estou marcando aqui, ó, à medida que eu ando com o cursor ele vai aumentando, tá dando 13 ou 15, certamente 370 vai ser muito maior do que isso. Então observem aqui, ó, que o meu computador nem consegue achar o final, ele trava e não consegue achar o final da linha. Então isso é comum acontecer por causa do zoom inicial que o desenho tá. Eu vou sair do comando, vou digitar regen, de regenerar, dou um enter e acho aqui o final da minha linha. Então essa é uma linha, ó, vou botar mais para cima aqui. Essa é uma linha com 370, ok? Então vou começar de novo aqui só para os senhores poderem acompanhar. Então quando acontece isso de você desenhar a linha e não conseguir achar a ponta dela, você sai do comando, digita o comando regen, enter e acha o final da linha, ok? Bom, então a gente vai fazer aqui, ó, 370. Estou desenhando a vista superior dela, tá bom? 200. Vou fazer 370 de novo e aqui. Então eu vou fazer o primeiro detalhe, que é esse recorte aqui, ele é um recorte de 50 por 130. Eu vou trabalhar sempre com o offset para fazer os recortes, tá? Quem quiser trabalhar com o comando linha, fique à vontade. Eu vou trabalhar com offset e com o trim para fazer esses recortes. Agora eu vou fazer esse segundo detalhe aqui, ele é um detalhe que tem 70 de cada lado e ele vem 50 aqui para dentro e tem o raio de 30. Então, 70 de cada lado, offset de 50 e ele tem o raio aqui de 30. Então agora com o comando trim, eu fecho. Aqui, esse círculo ele tem diâmetro de 60 e está a 150 da parte direita e 50 da parte superior. Então, 150 e 50 e diâmetro de 60. Atenção aqui para o diâmetro, ó, olha na barra de comandos aqui, eu entro com o comando círculo, dou o center point e aviso para o AutoCAD que eu vou digitar o diâmetro. Então, dê enter 60, tá? Se vocês quiserem, obviamente, vocês podem já digitar o 30, porque o 30 é o valor do raio que o AutoCAD está pedindo para vocês, tá bom? Eu vou apagar aqui, depois a gente faz as linhas de centro. Então, aqui eu tenho 60 e 60, é a localização do centro dele. Eu tenho um círculo de diâmetro 80 e outro círculo interno de diâmetro 60. Então, vamos lá, offset de 60, 60, um círculo de diâmetro 80 e um círculo de diâmetro 60. Okay? Então, tenho aqui tudo que eu tenho de detalhes no meu desenho. Vou colocar as partes externas em amarelo para ressaltar as partes externas e depois elas ficarem bem diferentes do que vão ser as fotos. E vou fazer as linhas de centro. Normalmente as linhas de centro eu faço elas, dependendo do tamanho, né? Eu passo ela aqui, nesse caso eu vou passar ela uns 10 centímetros mais ou menos do final do círculo, tá? Vou dar um comando rotate com copy. Esses daqui eu vou diminuir eles, para eles não ficarem tão grandes. Estou diminuindo com o comando stretch. Esse foi muito. Vou usar esse mesmo tamanho aqui, é mais fácil a gente copiar.
Bom, e aí a gente sabe que essas linhas, elas não são linhas contínuas, né? Elas são linhas de traço ponto. Então, eu já vou fazer a configuração do tipo de linha aqui, ó, Line Type. Eu só tenho linhas contínuas aqui, venho em gerenciar e vou acrescentar o Dash Head, que é a tracejada, eu gosto do Dash Head 2. Vou acrescentar também o Dash Dot, que é o traço ponto, gosto do Dash Dot 2. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar todas essas daqui em Dash Dot. Observem que não dá nem para perceber, mas se eu aproximar bem, ela aparece. Então, eu tenho que aumentar a escala delas. Eu vou aumentar aqui para 50. Aí já ficou uma escala legal. Então, vou mudar agora a cor delas para o cinza 08. Pronto, já tenho a minha vista superior prontinha. Agora, eu vou fazer a vista frontal. Então, a minha vista frontal, observem que eu nem digito o valor da largura, eu só pego como referência o tamanho de baixo. A altura é 70, ok? Então, aqui eu vou ter que desativar o Nearest, senão ele fica me perturbando e não me dá o ponto de interseção. Vou marcar aqui. Essa é o círculo de dentro. Todas essas linhas aqui, a princípio, elas vão ser linhas tracejadas, mas quando a gente for aplicar o corte, elas passam a ser linhas contínuas. Ok? Então, vamos lá. Linhas Dash Head 2. Elas estão muito pequenininhas, eu vou aumentar a escala delas. O Line Type Scale delas para 50. Vou mudar a cor delas. O que são esses dois círculos aqui, um dentro do outro? Observem, ó, eu tenho um círculo de 80, com um rebaixo aqui 30, e depois esse círculo passa a ser de 60. Então, eu vou dar um offset aqui de 30. Desse 30 para cima, eu só tenho o círculo de diâmetro 80. E do 30 para baixo, eu só tenho o círculo de diâmetro 60. Então, observem aqui como que ele fica. É um rebaixo mesmo, é um círculo com rebaixo o nome disso, ok? E aí agora eu vou botar as linhas de centro, já para eu não me esquecer, né? Então, usando sempre as referências, o mesmo alinhamento que eu tenho embaixo. E aí vou usar aqui em amarelo, estou usando o comando Matprop, que é o MA, para copiar as propriedades para lá. Então, eu tenho aqui a vista superior e a minha vista frontal. Bom, isso daqui vocês já sabiam fazer, né? Eu só gravei mesmo para se alguém tiver alguma dúvida de como que constrói, como que foi que eu fiz, né? De que forma que a gente consegue fazer isso mais rápido. Não fui muito devagarzinho explicando a vocês, mas qualquer coisa vocês voltam ou me mandam um trechinho, professor, no trecho tal, como que você fez aquele comando, e eu vou retornando para vocês, senão o vídeo fica muito longo, tá? E o objetivo do vídeo é daqui para frente. Olha só, esse corte que o exercício está pedindo, ele é um corte que está passando por aqui, ó, observe, por aqui, volta por aqui, vem por aqui, passa por aqui. Então, ele está passando sempre pelas linhas de centro, né? Então, eu vou fazer aqui, vou fazer em verde aqui para vocês perceberem quem é esse corte. Ó, vou começar ele mais ou menos daqui, ó, ele vai passar do final, ó. Tá? Não importa aqui em que momento que eu vou virar. Ok? Então, tá feita aqui a linha de corte. Essa linha de corte, ela vai ser uma linha de traço ponto. Então, a gente vem e configura ela como Dash Dot. Novamente, o Dash Dot está com Line Type Scale muito pequeno. A gente aumenta ele aqui para 50. Observem aqui que está acontecendo, que pode acontecer, uma sobreposição das linhas de centro que a gente fez em cinza antes com essa linha. Então, como é o mesmo tipo de linha, a gente pode até apagar as linhas de centro de baixo para não confundir. Tá? Ó, tô apagando, fica o mesmo tipo de linha. Tá? Esse tipo de linha de corte composto, ele vai ser uma linha
grossa nas extremidades, então eu vou fazer uma polilinha PL nessa ponta, vou usar aqui 25 de tamanho, e vou aumentar, observa lá no quadro de propriedades, essa espessura deles aqui, ó, Global Width. Eu vou aumentar essa espessura dele, vou chutar aqui, ó, 1. Observaram que ele ficou aqui mais grosso, né? Então, vou fazer uma polilinha aqui. Não tem um tamanho certinho, ele só tem que estar mais grosso nas extremidades e na mudança de direção. Aqui eu vou ter que ativar o NIRST. Polilinha. Usando o comando Match Property para poder então eu estou fazendo com polilinha, eu estou engrossando as mudanças de direção e engrossando também as extremidades da linha de corte, ok? E aí agora a gente vai escrever o nome do corte aqui. Quando vocês tiverem já a folha lá do padrão de folhas aqui, vocês podem simplesmente copiar uma palavrinha daquela. Mas considerando que vocês podem não ter, o comando é o comando texto. E aí vocês vão inserir aqui um comando. Eu vou colocar aqui com tamanho 25. E aí, ó, corte A. Corte A. E aí ficou faltando a setinha. A gente pode fazer com a própria polilinha também. Não precisa necessariamente ser uma setinha, né? Ela pode só indicar a direção. Olha, então tá feito toda a indicação do corte na vista superior da peça. E como que a gente vai fazer a representação desse corte? E essa representação vai ser na vista frontal da peça. Então, se vocês lembrarem o que era o corte, né? A gente passa o plano de corte e imagina as partes que são cortadas pelo plano de corte, elas vão ser achuradas porque elas são partes maciças. E as demais partes que não são maciças, elas vão aparecer sem achura. Então, o que vai acontecer? Aonde o meu plano de corte está passando, ó, por esse círculo, aonde o meu plano de corte está passando, as linhas que eram tracejadas, elas passam a ser linhas contínuas. Vou fazê-las aqui em amarelo. Elas passam a ser linhas contínuas. E as áreas que são maciças, elas vão ser achuradas. Então, observe aqui, ó, comecei o meu plano de corte aqui da esquerda para a direita. Esse trecho, fica faltando essa linha aqui, ó. Esse primeiro trecho que eu estou passando, mas não está cortando na peça, ele está sendo somente visto, ele não vai ser achurado. Esse segundo trecho aqui, ó, eu estou realmente cortando a peça, ela é uma parte maciça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir a achura. A achura vocês vão entrar com o comando BH, que é o comando hatch. Quando vocês entram no comando hatch, lá em cima já vai aparecer, sumiu aqui, já vai aparecer uma paleta com o tipo de achura, a cor da achura, se for necessário colocar alguma inclinação, a mudança do line type, da escala da achura também, que pode ser que seja necessário. A possibilidade de inserir a achura com pick point, que é o que a gente vai fazer, e a possibilidade de inserir a achura selecionando todo o objeto. Então, a gente vai usar o pick point e vai clicar aqui dentro. Então, observem que eu quero uma achura com traços a 45 graus e apareceu uma achura sólida aqui para mim, né? Na verdade, essa achura não é uma achura sólida, significa que a escala dela está muito pequena. Então, eu vou selecionar a achura e vou aumentar a escala dela. Observem aqui que ela mudou a distância entre os traços, né? Então, ela também vai ser uma linha fina, que eu faço com 0,8, e aí, na sequência, eu vou fazendo as outras partes. Então, essa parte é maciça,
Essa parte aqui, ela não vai ser maciça, ela é uma parte que está em corte, né, um furo. Esse trecho aqui, ele já é um trecho maciço, então observem aqui que está cortando uma parte maciça da peça. A gente vai inserir a achura. Vocês podem inserir a achura tanto entrando novamente com o comando BH, quanto selecionando na última achura que vocês fizeram. Ele já vai abrir e clica lá no Pick Point e insere o próximo trecho de achura, ok? Esse segundo furo aqui também ele não vai aparecer com achura. Aqui no intervalo entre ele e o final, novamente a gente vai inserir aqui uma achura, e esse finalzinho aqui também é vazio e não vai receber achura, ok? Então agora eu vou marcar as partes que estão no entorno da achura, elas vão ser apresentadas com uma linha mais grossa do que o restante. Então, eu estou fazendo uma polilinha no entorno das áreas achuradas para poder aumentar depois a espessura dessas áreas. Para elas saírem mais grossas do que o restante, ok? E aí, por fim, para a gente finalizar aqui esse exercício, a gente vai dar o nome desse corte, que é o corte AA, ok? Então, fizemos aqui a representação da vista superior com a indicação do plano de corte e fizemos a vista frontal com a representação efetivamente do corte composto por planos paralelos. Depois disso daqui, o que os senhores precisam fazer vai ser inserir esse desenho em uma folha 4, né, com margens e legenda, lá do padrão de folhas que está no arquivo no portal. O formato sugerido é o formato retrato. Então aqui ó, o exercício já fala, inserir com 2 projeções ortográficas a figura na escala de 1 para 5. Então vocês vão escalar a folha para enquadrar esse desenho na escala de 1 para 5. Considerando as medidas dadas em milímetros, então observem lá no padrão de folha, vocês vão pegar a folha 4 da seção que está em milímetros, vão fazer a indicação e representação do corte, que é isso que a gente fez aqui nesse vídeo, e esse corte ele vai passar ao mesmo tempo por todos os detalhes da peça, né? Que é isso que a gente fez aqui. Esse exercício não está pedindo para os senhores cotarem, ok? Então é fazer o corte, enquadrar, colocar na escala e fazer a impressão em PDF para colocar lá no portal, tá bom? Grande abraço, espero que tenha sido produtivo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só postar lá no portal que a gente tenta ajudar.